Agora, falando nas crianças salvas aí por Damares, não, né? Por Zanin, na avaliação de Damares, né? Gente, a gente vai falar daquele caso horroroso que aconteceu, aquele mais um ataque, né? Numa escola que aconteceu agora no Paraná. E morreu a segunda criança, que tinha também sido vítima de um atirador, né? Estava em estado grave, ela morreu nessa madrugada. A adolescente Luan Augusto da Silva, de 16 anos, vítima desse atirador, que estava na escola estadual de Cambé, no Paraná. Ele havia sido atingido na cabeça, não resistiu, então ele foi a segunda vítima desse assassino, né, que é um ex-aluno do colégio. Caroline Ferri Alves, de 16 anos, também não sobreviveu, ela morreu ontem. E isso está sendo investigado, como todos aqueles outros casos, né, que estão sendo investigados em relação a ataques envolvendo escolas, né, de ex-alunos, enfim, jovens, adolescentes que entram em escolas, vão lá, saem atirando. Isso também, essa situação específica está sendo investigada também. Agora, é muito difícil você imaginar como resolver, né, um problema como esse, assim, porque parece também que é um problema que é muito comum nos Estados Unidos e que aqui não era tão comum. E começou a se intensificar muito, né, do ano passado para cá, principalmente, né? Foram vários casos de atiradores que entram em escolas e saem atirando e matando as crianças. Por que será, né? O que mudou na nossa sociedade para talvez essa realidade também mudar nesse aspecto? É difícil. É uma sociedade mais violenta, ou que tem mais acesso à arma, ou que talvez esteja mais carente de tudo, né? Isso a gente está mesmo, enfim, né? E esteja mais vulnerável às redes sociais, a tudo que pode propiciar do lado ruim, evidentemente, né? Jovens radicalizados, sem perspectiva, sem um controle eficaz de pessoas mais inclinadas a ter certo tipo de comportamento, pessoas que já tenham demonstrado certa vontade de fazer certas coisas, mas não me parece haver uma receita que abarque todos esses casos. As pessoas, com alguma razão, têm resistência a colocar policiamento nas escolas, e mesmo assim seria bastante complicado a gente ter policiais em todas as escolas brasileiras, são muitas escolas. É uma situação desalentadora, porque você pensa, você tem estabelecimentos locais... Mas colocar mais segurança, você acha que seria uma solução? É uma solução que tem se falado, mas teríamos que modificar de forma significativa a estrutura das polícias. Não me parece ser um número desprezível de policiais que teriam que ser deslocados das suas funções para policiar as escolas. É uma solução que, num primeiro momento, parece ser muito lógica, mas que o segundo passo dessa solução pode não ser tão fácil assim, dado que as polícias já têm demandas suficientes nos estados, e o número de escolas no Brasil é bastante significativo. E nós temos um número razoável de crianças reféns num mesmo prédio, e prédios que não são feitos com isso em mente, né? Uma escola não é um banco que você pensa, não, olha só, nós temos aqui bens valiosíssimos, nós temos aqui uma quantidade de dinheiro, então nós precisamos isolar. As crianças são bens valiosíssimos, mas o nosso raciocínio, a nossa abordagem não costuma ser essa quando nós fazemos escola. É uma realidade nova. Os Estados Unidos não... Claro que lá tem uma mais fácil, mas é uma situação nova pra gente, e eu entendo que a sociedade ainda está um pouco em estado de choque. A gente não tem uma solução, ou pelo menos uma abordagem certeira nesse momento. Não é, vamos aumentar o muro das escolas, vamos colocar policiais armados nas escolas. Não me parece que a gente tenha encontrado, alguns anos já depois do primeiro grande ataque, que se não me engano foi aquele em Realengo, no Rio de Janeiro, a gente ainda não conseguiu pensar numa maneira de evitar com que essas coisas aconteçam. E é óbvio que é uma questão muito chocante, que vai dominar o noticiário por algum tempo, mas que vai precisar da nossa atenção para pensar numa saída. Eu não acho que a gente tem nesse momento uma saída. Se a gente pensa nessa questão da forma da segurança, né, você vê como é difícil. Você coloca um carro da polícia no portão principal da escola,
teve um ataque em que a pessoa parou lá perto da esquina e pulou o muro. E depois que ela pulou o muro, imediatamente ela começou a atirar nas pessoas. Foi no caso da creche. Né? Atirar, ela esfaqueou as pessoas, atirou, não me lembro exatamente. Ou seja, a presença do policial no portão não é garantia absoluta de que a segurança estará garantida. Neste caso aqui de Cambé, o rapaz se apresentou e falou: vim buscar o meu histórico escolar, eu sou ex-aluno. Ele entrou. E aí, em pouquíssimo tempo, em 1 minuto, aconteceu tudo aquilo. E a gente não pode se esquecer que a família disse que a pessoa parece que, diz a família que ele sofria de esquizofrenia. Isso. E aí não teria tomado a medicação, e aí o esquizofrênico sofre tem uma série de distúrbios, uma série de visões, de coisas, de vozes, de perseguição, de coisas. Você se lembra que o promotor, aquele funcionário do fórum, ou promotor do registro, de registro que espancou a chefe dele, sim. Foi inocentado agora porque constatou-se a esquizofrenia, ou seja, ele é um doente mental. Mental, me perdoe, talvez o termo não seja este, né? Mas ele é uma pessoa que tem um distúrbio que precisa ser tratado. Um problema de saúde mental. O que torna mais difícil a gente pensar na solução, né? Lógico que, de acordo com tudo que aconteceu nos últimos 4 anos, e a facilidade para comprar armas também no Brasil, muita gente passou a ter arma, passou a ter equipamento para produzir danos a outros, para produzir o mal, para produzir a morte. Agora, não é fácil, né? Não é fácil a gente encontrar uma saída. Eu vi um especialista uma vez, não nesse caso específico, mas enfim, de algum ataque que teve, que ele falava o seguinte, ele falava assim, por que essas pessoas procuram escolas para atacarem? Porque as escolas, elas são um ataque dentro de uma escola, ela vai ser imediatamente já a imprensa vai começar a cobrir. Claro. Então é um lugar que teoricamente é um lugar de aprendizado, de cuidado, né, de começo de vida, enfim, né, independente da idade, né, de um berço de construção de valores, né. E quando você faz um ataque dentro de uma escola, tem um símbolo muito forte. Porque além daquele atirador querer também um holofote, né? Porque ele tá querendo falar assim, ele tá falando para a sociedade, olhem para mim, né? Porque né, obviamente que é uma tragédia, né? Acontecer um negócio desse. Agora, né? Eu tô só colocando a visão de um especialista e que eu acho que faz sentido, né? Faz sentido, assim, de você ver que tantos jovens que estão à margem da sociedade, se sentem à margem da sociedade por 1000 fatores, eles buscam esse caminho, né? É um caminho que também acontece nos Estados Unidos muito. E que por que é esse caminho? Esse caminho ele faz sentido dentro dessa visão, né? Dessa perspectiva. E na escola você tem muito mais alvos. Tem os isso alvos também. indefensáveis estão todos ali. Ninguém pensa em entrar num quartel militar para promover uma chacina ou coisa desse tipo, né? Então a cabeça da pessoa que decide fazer isso é levada por um momento, sob certos aspectos, para essa maluquice, um distúrbio qualquer, mas por outro lado ele age concretamente. Onde ele vai fazer isso? Onde ele vai ter mais impacto? Vai na escola. Ou vai numa unidade religiosa, numa igreja, num centro religioso qualquer que concentre pessoas também indefesas. Agora, queria lembrar que é assustador, porque nesse ano no Brasil nós já tivemos, em março, uma professora que morreu numa escola aqui em São Paulo. Um adolescente de 13 anos que a matou, foi apreendido. E em abril nós tivemos a creche em Santa Catarina, onde foram mortas 4 pessoas e feridas outras 3. Isso assusta muito pela frequência, né? E a gente tem uma dificuldade muito grande de lidar com coisas para as quais a gente não consegue pensar numa solução imediatamente. É pensar nessa questão de tudo isso aconteceu em 1 minuto, provocada por um rapaz que de fato era ex-aluno da escola e que poderia estar indo atrás do seu histórico escolar. Como que se impede isso de acontecer nas escolas do Brasil inteiro? É muito difícil, né? É muito difícil. Porque alunos de 21 anos, ex-alunos de uma escola,
vão frequentemente à escola, podem entrar, porque precisam, de fato, do seu histórico escolar. Não foi uma coisa atípica, não foram homens fortemente armados, encapuzados que chegaram lá, coisas que chamariam a atenção de um policial que estivesse à porta da escola. Se houvesse um policial à porta daquela escola, talvez o atirador ficasse com medo pela presença do policial. Mas se ele pensasse, bem, não tenho nada a perder, até o policial chegar à cena do tiro, ele já teria feito os disparos e atirado nos adolescentes que acabaram morrendo. Então, é uma situação muito complicada e acho que é agravada por essa sensação em todos nós de não conseguir pensar numa solução imediata. Não é uma coisa, um erro de sinalização na via que causou um acidente de carro. Não é uma coisa muito simples, é uma coisa difícil de ser policiada. E o jovem também tinha, se não me engano, uma machadinha com ele. Então, mesmo que ele resolvesse atacar com a machadinha, como aconteceu em outros casos, uma tragédia aconteceria de qualquer forma. E é horrível para qualquer um de nós pensarmos na possibilidade de convivermos com pessoas capazes de fazer coisas assim no nosso dia a dia. Ele foi a uma escola, mas poderia ter ido a um shopping na Avenida Paulista. Com uma machadinha, com uma arma, a gente demoraria 1 minuto para reagir. Machadinha, arma, e ele tinha mais projéteis para recarregar. Tinha recarregar, exato.